Você com certeza já deve ter tido uma aula com aquele professor que falava. E a cada palavra te deixava com mais sono e mais vontade de sair da sala. Eita porra. Ele talvez cometesse muitos erros de apresentação e por isso te deixava desinteressado. Mas quais são esses erros e o que não fazer em uma apresentação? Oi, aqui é o Leonardo Boneto e seja bem-vindo a mais um episódio do canal Slide Mestre. Você pode até não ter técnicas de oratória ou ter uma voz de locutor. Boa noite. Mas se você evitar cometer alguns erros, com certeza sua apresentação vai ser muito melhor e mais atraente. E os erros que você precisa estar atento e evitar são: primeiro, fazer uma apresentação sem roteiro. Muitas pessoas começam a fazer sua apresentação direto no PowerPoint. Acho que só pegar algumas informações ali e colocar algumas imagens e vai ficar bacana e ela vai conseguir apresentar para 500 pessoas. Mas não é bem assim não. O roteiro é fundamental para te dar uma base, uma linha de onde você tem que seguir para que a sua apresentação esteja da hora. Sem contar que ele vai te ajudar a ligar os temas para que a sua história fique cada vez melhor de ser contada. E as pessoas achem mais agradável de ouvir. Então o ideal é que você comece sempre fazendo um bom roteiro, para que depois você pense como serão os seus slides. E também vai ser um grande diferencial se você treinar muito mesmo, para que a sua apresentação aconteça de forma natural e descontraída, para que as pessoas não percebam que você está ali com um roteiro decorado. Sacou? É assim, por exemplo, que muitos youtubers fazem. Eles escrevem primeiro um roteiro para depois gravar o vídeo. Se você não tiver um roteiro, você vai parecer a mulher do Google falando e você não vai conseguir atingir a sua plateia da forma que você quer. Vou falar aqui sobre esse trabalho da professora Maria Helena de literatura. Nossa, tô um pouco nervosa aqui. Desculpa. Eu acho que essa não é bem a sua intenção, certo? Ainda mais na frente de tantas pessoas. O segundo erro é começar sem punch. Quê? Sem punch. Sim, o quê? Punch. Punch é aquele algo a mais que pode fazer toda a diferença na sua apresentação. Isso vai incluir tom de voz, entusiasmo, volume, variações durante a sua apresentação, sacou? E energia, principalmente. Tudo isso pode influenciar muito na sua apresentação. E você tem muito mais chance de conquistar o seu público se ele perceber que você está começando com punch, se você está começando com tudo. Mas, Boneto, esse punch é algo que já nasce com a pessoa? Algo que vem de berço? Olha, pode sim vir de berço, mas a boa notícia é que ele pode ser treinado. Ele está muito mais relacionado com comportamento e atitude do que propriamente com algo inato, algo que nasce com você. Então não é algo assim muito complexo assim de ter. Basta que você treine bastante. É como uma profissão. Você precisa de conhecimento, prática, para que você consiga atingir certos níveis em determinada área. Sabe aquele tesão que você tem para falar de alguma coisa ou para fazer alguma coisa? Tipo comer aquela lasanha. Então é isso. É você ter tesão por fazer ou falar sobre alguma coisa que você gosta muito. Isso é falar com punch, entendeu? Então quando você começa com punch, você capta a atenção das pessoas desde o início da sua apresentação. Então é muito importante que você comece com ela. O terceiro erro é a ausência de imagens nos seus slides, ou a falta de critério para escolhê-las. No vídeo Ferramentas Básicas do PowerPoint, eu apresentei algumas dicas para você começar a utilizar o software. E uma das coisas que eu falei bastante lá foi sobre como escolher as suas imagens e utilizá-las de forma adequada nos seus slides. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card acima e assiste depois que você terminar aqui, beleza? Mas assim, antes de saber as ferramentas do software, é muito importante que você pesquise as imagens e saiba mais ou menos qual o critério que você vai adotar para toda a sua apresentação. Se você vai falar sobre carros, por exemplo, então é bom que você use carros em determinada perspectiva. Se você vai falar sobre balanço patrimonial e
números e contabilidade, é importante que você saiba que tipo de imagem que vão dialogar para as pessoas que assistem a sua apresentação entendam aquilo que você está falando. Então você precisa ser bem criterioso na seleção dessas imagens, beleza? A outra dica é quantas imagens usar em cada slide. Às vezes usar só uma imagem com boa qualidade, mas que pegue todo o fundo do seu slide é muito melhor do que você ficar poluindo demais o seu slide com muitas imagens que muitas vezes não serão diretos para atingir o seu público. Então tem um pouco de critério. Se você começou usando uma imagem no seu slide, termine toda a sua apresentação usando também uma imagem no slide. É claro que não tem uma regra, você pode sim ir variando de acordo com a sua apresentação para que ela não fique igual do começo ao fim. Mas você precisa saber que você precisa seguir um certo critério do começo ao fim da sua apresentação. Então, a dica que eu te dou é veja, reveja várias imagens, aquelas que têm a ver com a sua apresentação, e coloque-as de forma que o seu slide fique mais leve. Outra dica é você usar imagens com alta resolução, com um tamanho, uma qualidade boa, porque senão isso pode prejudicar muito a sua apresentação. O quarto erro é muito texto nos slides. Esse talvez seja o erro mais comum que acontece em todos os lugares, nas empresas, nas escolas. Isso é muito, muito comum mesmo. Tenho certeza que você já se deparou com isso. E é péssimo porque você praticamente fica competindo a atenção com o seu slide. Quando você tem muito texto, as pessoas acabam por prestar atenção nos seus textos e não ao que você fala. Você vai ficar competindo com o slide. Se você então ficar lendo o texto, putz, aí vai ser pior ainda. Hoje eu vou falar sobre apresentações. What you say? Porque nesse caso as pessoas podem se sentir ofendidas e pensar assim, pô, será que esse cara acha que eu não sei ler? Se é só para ler o texto, eu posso ficar lendo, não preciso de ninguém ali na frente. Os slides eles servem como auxílio para o seu show. E quando eu digo seu show, eu digo que você é o centro das atenções. É como se você orquestrasse aquilo. É como se você fosse um maestro da sua apresentação. O foco é você e o seu conteúdo. O slide, ele é ótimo, mas ele é apenas uma base, um auxílio para que a sua apresentação seja foda. Então procure sempre colocar poucos textos nos slides. Você é o foco. Procure dar mais ênfase a algumas frases que você acha que são interessantes para o seu público pegar. E aí que é a importância do roteiro. Ele vai te ajudar a preparar um conteúdo sem que você precise ficar lendo. Você vai treinar, e quando você treinar muito, muito mesmo, você vai conseguir apresentar de forma natural, sem que você precise ficar lendo os slides. Agora, se você tem muito receio que você vai esquecer o que você tem para falar, faça umas fichinhas com algumas informações do que você precisa dizer. Assim, tipo alguns bullets mesmo. E aí na hora que você estiver apresentando, você dá uma olhadinha e acabou. Mas não leia. O quinto erro é não se atentar à linguagem corporal. Você certamente já ouviu falar que o nosso corpo fala por nós, certo? Então se você quer que a sua apresentação seja foda, você precisa ter atenção com a sua postura, com como você vai falar. Como que o seu corpo vai falar? As expressões faciais, a postura e cada gesto que o orador escolhe para fazer a sua apresentação contam e muito para a maneira como o público irá interpretar aquilo que ele está querendo dizer. Então só para você se atentar, jamais fique de costas para o público. Você precisa manter um contato visual sempre com a sua plateia. E ficar de costas, você quebra essa conexão. Então sempre fique olhando, fique esperto. Tente olhar nos olhos do seu público. E aí se uma pessoa se sentir um pouco incomodada se você ficar olhando muito tempo, então você desvia o olhar e olha para outra pessoa. Isso é ótimo para uma apresentação. Porque isso cria uma conexão entre você e a sua plateia. Outra, fuja um pouco das posturas que te incomodam. Então quando você está falando com alguém e alguma coisa na postura daquela pessoa te incomoda, começa a reparar. Por exemplo, se a pessoa está muito fechada falando com você, eu, por exemplo, não gosto. Se eu estou falando com alguém e uma pessoa está assim, tal, sisudo, eu acho que isso me incomoda. Então evite fazer essas coisas para que as pessoas também não tenham essa mesma impressão ruim sobre você. Seja coerente também. Você falar uma coisa e dizer outra completamente diferente com o seu corpo não vai adiantar nada. Sim. Não.
Mosquito, filho da puta. Então a solução é você treinar. De novo. Treine, treine, treine várias vezes. Até que você haja de forma fluida, natural. É como teatro. Se você nunca fez teatro, para você decorar uma frase, uma cena, às vezes leva horas, às vezes dias de tanto treino até você pegar como você vai se movimentar, como que você vai olhar, qual vai ser sua expressão facial. Então isso são coisas que você vai pegando com treino. O segredo de todo bom apresentador é treinar muito. O Steve Jobs chegava a treinar várias horas por dia para conseguir fazer uma apresentação. Aquela apresentação que ele fez do iPod, por exemplo, em 2001, sei lá, não lembro exatamente quando foi o ano, um colega de trabalho disse que ele ficou durante uma semana treinando mais de 8 horas por dia para conseguir fazer aquela apresentação. É que as pessoas só olham o resultado final, mas você precisa treinar muito para você conseguir fazer uma apresentação foda. Outra coisa para se atentar é se você vai ficar em pé ou sentado. Em pé é melhor porque você tem um controle maior sobre o espaço e sobre os seus movimentos. Você consegue ter uma certa dominância sobre o seu público. Mas se você sentir incomodado com o fato de ficar em pé, você pode ficar sentado também. Inclusive tem muitos professores que são excelentes oradores que gostam de dar aula sentado. Aquele professor mesmo, Clovis, eu não lembro o sobrenome dele, ele normalmente dá suas aulas sentado e nem por isso ele deixa de ser um excelente orador. Outra coisa, se você for fazer uma apresentação para um grupo pequeno também, tipo uma reunião para 4 pessoas, você não vai ficar em pé, né? Melhor você ficar sentado e vai ficar um pouco melhor, imagina. O sexto erro é falta de clareza e tamanho da fonte. Esse é terrível. Eu gostava muito de assistir palestras quando eu estava fazendo faculdade. E era muito comum eu chegar um pouco depois, assim, eu não era um dos primeiros a chegar. Então eu não ficava exatamente na frente, nas primeiras fileiras, eu ficava um pouco no meio, assim. E muitas vezes eu tinha que ficar... Até porque eu sou míope, né? Mas assim, às vezes as letras eram muito pequenas, então quem tá muito no fundo não consegue enxergar. Ou se, por exemplo, o fundo do seu slide é branco e a sua letra é amarela. Aí fica complicado, porque normalmente você usa o projetor e você acaba perdendo um pouco de qualidade. A imagem fica, às vezes, um pouco mais clara. Então fica muito difícil de você conseguir enxergar se você estiver mais atrás, entendeu? Então fique atento a isso. E aí a gente volta a outra dica. Se você tiver poucas frases mais grandes, assim, mais frases de efeito, de forma que todo mundo consiga ler, melhor. O sétimo erro é a falta de controle da emoção. Esse também é bastante comum, porque quando você vai falar para uma plateia que você não conhece, de muitas pessoas, você já dá aquele frio na barriga, começa a dar aquela tremida da hora, assim, tá? E é bem comum o conteúdo simplesmente sumir da sua mente. Então uma dica que eu dou é, antes de você se apresentar, você vai lá no banheiro e aí você respira algumas vezes. Inspira, conta até 3 mais ou menos e expira. Inspira. Faça isso pelo menos umas 10 vezes. Naturalmente você vai se acalmando, ficando mais leve e tal. Isso é uma forma de você se preparar antes da apresentação. Se isso acontecer durante a sua apresentação, se você achar que você está tremendo muito e que vai te dar um branco, a dica é faça uma pausa. Ou melhor, faça pausas durante as suas falas. E aí você consegue ter mais controle. Sem contar que você passa um pouco de drama, tal. Você consegue ter uma conexão boa com a sua plateia. O oitavo erro é não perceber a conexão com o público. Como eu já tinha falado antes, é bom que você olhe nos olhos da sua plateia. Preste atenção em como elas estão reagindo às coisas que você está falando. Às vezes, vale uma alteração no ritmo da sua apresentação. Se você acha que você está falando muito rápido e as pessoas elas estão assim, mais apreensivas, dê uma quebrada, faça uma pausa, olhe de maneira prolongada, assim, durante uns 2 ou 3 segundos para um olho de uma pessoa, depois para outra, e vai fazendo isso, entendeu? Isso faz com que as pessoas vão se sentindo mais conectadas com você durante a sua apresentação. Se em qualquer momento da sua apresentação você perde essa conexão, a sua apresentação vai ser um fracasso. E por último, mas com certeza não menos importante, falta de preocupação com o design.
Eu já falei muito sobre isso. O design é tão importante quanto o conteúdo. Uma boa diagramação com uma dose certa de espaços entre os seus textos, entre as suas informações, serão muito úteis para que você consiga passar a sua informação de forma direta. Eu vou preparar um vídeo muito melhor, com muito mais informações a respeito de design. Mas é só para você saber que design é muito importante. Você nunca pode deixar ele de lado. A apresentação só vai ser um sucesso se o seu design for muito bom também. Então essas são as principais dicas que você precisa saber para que a sua apresentação fique excelente. E nunca se esqueça, você precisa treinar muito. Treino, treino, treino e mais treino para que a sua apresentação fique ainda melhor. Se você quer saber um pouco mais sobre essas dicas, eu recomendo ler o site que eu deixei aqui na descrição. Mande suas sugestões e dúvidas e se inscreva aqui no canal Slide Master clicando no botão inscrever. Me siga também nas redes sociais, lá no Insta, no Face, no Snapchat, que aí você vai ficar sempre atualizado sobre todos os conteúdos dos vídeos. Clique em gostei e ajude a divulgar esse vídeo com seus amigos para que eles se saiam melhor também nas apresentações dele. Valeu e até mais!